Você já se sentiu observado, mesmo quando não tinha ninguém por perto? Já notou olhares que te seguem sem motivo, como se algo em você chamasse atenção demais? E aquele peso no ambiente? Aquela sensação de que tem algo te cercando, como se te analisasse, como se esperasse uma atitude que nem você entende de onde vem. Calma. Isso não é loucura, nem paranoia. Também não é acaso, e muito menos coincidência. O que você sente tem um nome. E mais que isso, tem uma origem espiritual profunda. Mas antes de te contar o que é isso exatamente, você precisa entender uma coisa: nem todo mundo é observado da mesma forma. Alguns carregam uma marca invisível que brilha no plano espiritual. E esses nunca passam despercebidos. Se você sempre sentiu que há algo diferente em você, que atrai elogios, olhares, invejas, julgamentos, mesmo quando não faz absolutamente nada para isso, então presta atenção. Porque esse vídeo é para você. Existe uma explicação espiritual por trás de tudo isso, e ela pode mudar completamente a forma como você se vê. Fica comigo até o fim, porque o que eu vou te contar aqui, talvez ninguém nunca te disse antes, e pode ser exatamente o que você precisava ouvir para se libertar dessa confusão interna que te acompanha há anos. Sabe quando você entra num ambiente e, do nada, tudo muda? O clima muda, as pessoas se ajustam, umas se incomodam, outras ficam hipnotizadas. Isso acontece porque a sua energia carrega uma assinatura invisível, um chamado que o mundo espiritual reconhece de longe, como se dissesse: atenção, esse aqui é diferente. Mas o mais louco é que você nunca pediu isso, nunca quis ser o centro das atenções. Tudo o que você queria era paz, só isso. Mas os escolhidos, esses não têm esse tipo de paz. E é aí que tudo começa a doer. Porque muitos passam a duvidar de si mesmos. Acham que estão exagerando, mas não estão. O que você sente é real. É o peso de um chamado. E todo chamado verdadeiro vem com um preço: a exposição. Porque quando a sua luz acende, ela ilumina tudo, até as sombras que os outros não querem ver. Por isso, tantos te olham com estranheza, julgam, cobram, se incomodam e nem sabem explicar o porquê. Sentem que tem algo em você que desafia a alma deles, que os desestabiliza. E tudo isso acontece porque você foi separado, você foi marcado. Você é, mesmo sem saber, um escolhido. Mas o que significa ser um escolhido? O que é essa tal marca espiritual? De onde ela vem e por que ela atrai tanta atenção, tanto amor e tanta rejeição? É isso que você vai entender agora. E quando entender, tudo vai fazer sentido. A marca do escolhido não se vê com os olhos. Ela não está no corpo, está no espírito. É uma vibração, uma luz que não apaga, mesmo que você tente se esconder. E olha que você tentou. Tentou se encaixar, tentou ser comum, mas os escolhidos não conseguem, porque foram chamados para algo maior, para despertar os outros, para romper ciclos, para carregar mensagens que curam. E esse chamado vem com um preço que começa com os olhares, com o desconforto, com a cobrança silenciosa de quem sente sua luz e não sabe lidar com ela. E sabe qual é a verdade mais dura? Quem tem luz, sem querer, revela a escuridão dos outros. E quem não quer encarar as próprias sombras, vai reagir, vai te julgar, vai tentar te diminuir, vai tentar apagar sua centelha. E é aí que muitos escolhidos mais sofrem, não por fora, mas por dentro, porque eles sentem essa pressão espiritual desde cedo. Sempre perceberam que não se encaixam, que pensam diferente, que não se satisfazem com o superficial.
Eles sentem fome de sentido, sede do invisível, e o invisível responde. Por isso, esses seres vivem cercados de sinais, intuições, sonhos intensos, coincidências que se repetem. É o céu dizendo: você foi separado, mas junto com o chamado, vem a prova. E antes que um escolhido seja revelado, ele é testado. Testado pela dor, pela rejeição, pela solidão. Muitos vivem cercados de gente, mas continuam se sentindo sozinhos, porque sua alma fala uma língua que poucos conseguem entender. E nesse silêncio, nesse vazio, é onde o verdadeiro escolhido nasce. Não no aplauso, mas no deserto, na espera, no olhar que julga. E talvez agora você esteja se perguntando: se tudo isso é verdade, então por que o mundo me julga tanto? A resposta é simples, mas profunda. Sua presença incomoda porque ela é como um espelho que mostra aquilo que os outros tentam esconder. Basta você entrar num lugar e o clima muda, as conversas mudam, os olhares se ajustam, porque sua energia chama a mudança. Você não veio para manter o que já existe. Você veio para romper, para quebrar padrões, para curar feridas que nem são suas, e por isso te observam, tentam te entender, tentam te derrubar, mas também tentam te imitar, porque não conseguem explicar como você continua de pé. Depois de tudo, e o segredo está aí. Os escolhidos caem, sim, mas não ficam no chão. Sempre tem uma força invisível que levanta, uma mão espiritual que ergue, um sopro divino que reacende. E essa força assusta, porque não vem do dinheiro, nem da fama, vem do alto. E quem é sustentado por algo que o mundo não entende, é inevitavelmente observado. O que o mundo vê em você e não consegue explicar, o mundo espiritual já reconheceu há muito tempo. E é por isso que você carrega essa presença que muda os lugares, mesmo em silêncio. Por onde você passa, algo se movimenta. Portas se abrem, máscaras caem, mentiras desmancham. Porque quem carrega a verdade, mesmo sem palavras, carrega a autoridade. E essa autoridade incomoda, porque ela denuncia sem acusar. Ela ilumina sem precisar se justificar. Ela transforma, mesmo sem querer. Porque o escolhido não veio para o conforto, veio para a missão. E é por isso que você é observado com tanta intensidade, testado, provocado, desafiado, porque tudo isso faz parte de um treinamento espiritual. Você foi separado, sim, mas não para ser adorado. Foi separado para servir, para resistir, para caminhar sob olhares que te julgam, mas não conseguem ignorar. Isso é lapidação, porque antes que Deus exponha um escolhido para o mundo, Ele o expõe ao silêncio, à crítica, ao peso e só depois à revelação. Muitos se perdem nesse processo, porque confundem ser observado com ser aprovado. E não é. Tem gente que te observa para te copiar, outros para te atacar e só alguns, bem poucos, te observam para aprender. O escolhido precisa aprender a discernir isso. Nem todo olhar é bênção, nem todo elogio é sincero, mas todo olhar é sinal. É sinal de que há algo em você que impacta, que incomoda, que desperta. E sim, vai ter dia que você vai cansar, vai querer desaparecer, viver uma vida anônima, simples, escondida. Mas você não consegue, porque sua alma foi feita para ser farol, mesmo quando isso atrai insetos, mesmo quando machuca, mesmo quando ninguém agradece. O farol não brilha por aplauso, ele brilha por essência. E é por isso que, mesmo sendo observado, você permanece de pé. Talvez agora você entenda porque o mundo sempre te analisou em silêncio. Porque tantos
se viraram para te olhar sem saber o motivo. E ainda nesta mensagem, você vai descobrir a verdadeira origem dessa luz que te diferencia e o propósito oculto por trás de cada olhar. O escolhido não é sorte, é resistência, é resiliência, é coragem. Ele é escolhido porque suportou o que outros não suportariam, porque sentiu dores que nem eram suas e continuou firme. Porque quando todos fugiram do chamado, ele ouviu. Quando todos buscaram atalhos, ele permaneceu no caminho. E é por isso que ele é visto. Porque há algo na postura, no olhar, na calma, que já enfrentou guerra. E agora, simplesmente, não teme mais as sombras.